A Bíblia é muito clara em relação à vinda do Anticristo à Terra e ao grande domínio que ele terá sobre todas as nações. Vamos ver o que o apóstolo Paulo escreveu na sua carta aos Tessalonicenses. Então será revelado o perverso, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá pela manifestação de sua vinda. A vinda desse perverso é segundo a ação de Satanás, com todo o poder, com sinais e com maravilhas enganadoras. Ele fará uso de todas as formas de engano da injustiça para os que estão perecendo, porquanto rejeitaram o amor à verdade que os poderia salvar. Além de todo o seu poder de convencimento, a Bíblia nos mostra que o Anticristo também terá poderes sobrenaturais. Em Apocalipse capítulo 13, está escrito que ele fará cair fogo do céu e realizará inúmeros milagres que encantarão as multidões. Então, ele se tornará o salvador dessas pessoas e lutará contra o povo de Deus. E o mundo irá comemorar a morte daqueles que não negaram sua fé em Cristo. E quando parecer que o Anticristo venceu e derrotou o povo de Deus, Jesus voltará. A glória de Cristo cobrirá o céu e o seu poder dominará toda a terra. E então, Satanás será derrotado e lançado no inferno junto com o Anticristo e o falso profeta. Vamos ver o que a Bíblia diz. O diabo que as enganava foi lançado no lago de fogo que arde com enxofre, onde já haviam sido lançados a besta e o falso profeta. Eles serão atormentados dia e noite para todo sempre. E uma dúvida que quase todo mundo tem a respeito da volta de Cristo é: por que ele ainda não voltou? O que o impede? Quando ele vai voltar e reunir a sua igreja e então reinar sobre a terra? Afinal de contas, meus irmãos, mais de 2000 anos se passaram e até agora nada do Senhor voltar. O que ainda falta acontecer? E é exatamente sobre isso que eu quero conversar com você no vídeo de hoje. Nós vamos descobrir qual será a última coisa que falta acontecer para que Jesus volte, de acordo com a Bíblia. Mas antes de começarmos, eu quero pedir que você já deixe o seu like, se inscreva aqui no meu canal e ative o sininho para você receber a notificação do YouTube sempre que eu colocar um vídeo novo, tá bom? Eu quero te ajudar na caminhada com Deus todos os dias. Então vamos lá. O capítulo 24 do Evangelho de Mateus narra o momento em que Jesus responde o questionamento dos discípulos a respeito da sua volta. Eles queriam saber como e quando isso iria acontecer. E veja o que o Senhor disse: Cuidado que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome dizendo, Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Tudo isso será o início das dores. Então eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte, e vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Olha isso, irmãos. Jesus queria deixar bem claro aos discípulos o que deveria acontecer com o mundo antes do seu retorno. E segundo ele, a primeira coisa que deveria acontecer eram as guerras e reinos se levantando uns contra os outros e nações se levantando umas contra as outras. E se analisarmos bem a história do mundo, veremos que isso já aconteceu. Por exemplo, por volta do século XI, reinos se levantaram contra reinos durante as Cruzadas, que foram expedições militares organizadas por católicos da Europa Ocidental, que tinham o objetivo inicial reconquistar lugares sagrados para os cristãos, como o Santo Sepulcro em Jerusalém. Aquela região era local de peregrinação para os católicos, mas elas foram dificultadas depois que os povos islâmicos conquistaram aquela região. E as cruzadas foram também uma luta de cristãos contra os muçulmanos, que mataram centenas de milhares de pessoas. Já a profecia das nações contra as nações se cumpriu também, principalmente no século passado, quando aconteceram a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, a Guerra do Vietnã, do Golfo, do Iraque e tantas outras. E ainda hoje nós temos guerras acontecendo pelo mundo. Resumindo, isso já aconteceu. O segundo ponto da profecia de Jesus, que nos chama muito a atenção, é a que está no versículo 9 de Mateus capítulo 24, onde o Senhor declarou que os cristãos seriam perseguidos e mortos, seriam odiados por todas as nações por causa do seu nome. E pense bem, irmãos, isso também já se cumpriu.
Se cumpriu com os discípulos, que foram mortos por causa de Cristo, e se cumpre hoje com crentes sendo torturados e mortos por causa de sua fé em diversos países do mundo. Além disso, nós cristãos temos sido vítimas de ódio daqueles que pensam diferente de nós. Somos odiados e julgados por uma sociedade dominada pelo maligno, que não respeita a palavra do Senhor. E o terceiro ponto profético de Jesus a respeito da sua volta está na sequência do texto de Mateus 24. Ele disse o seguinte: naquele tempo, muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros, e numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. E isso, irmãos, nós também temos visto hoje. Quantas pessoas você conhece que abandonaram a sua fé? Eu conheço várias, infelizmente. E você já reparou como existem tantas pessoas falando mal umas das outras, odiando, desejando mal? E isso acontece também, irmãos, dentro das igrejas. Então nós estamos vivendo uma época onde a falta de amor é muito grande. O amor está se esfriando na maioria dos corações e nós precisamos vigiar quanto a isso. E em relação aos falsos profetas, quantos homens e mulheres que se dizem ser mensageiros de Deus, na verdade estão distorcendo a palavra do Senhor para o benefício próprio? As igrejas, a TV, a internet estão cheias de enganadores e aproveitadores da fé. Ou seja, tudo isso já aconteceu também, não é verdade? Mas e agora? Qual é a próxima coisa que deve acontecer até o momento da volta de Cristo? A resposta pode ser encontrada no versículo 14 de Mateus 24. Vamos ler juntos o que Jesus disse. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Irmãos, o fim dos tempos não vai começar logo depois das guerras e terremotos. Ele vai vir quando todas as nações ouvirem o evangelho de Cristo. Quando o Senhor menciona nações, ele está se referindo aos gentios, ou seja, a todos aqueles que não são israelitas. E naquele momento, quando Jesus estava conversando com seus 12 discípulos, somente os judeus em Israel sabiam da sua existência. Mas ele queria que eles soubessem que ele não voltaria até que todas as nações ouvissem a sua mensagem, inclusive nós. E essa parte da profecia também está se cumprindo. 2000 anos se passaram e o que aconteceu? A Bíblia, que é a palavra de Deus, se tornou o livro mais lido do mundo e a história de Jesus e os seus apóstolos continua viva até hoje, sendo conhecida por cada vez mais pessoas em todo o planeta, inclusive nas nações onde o cristianismo é condenado. Hoje em dia, praticamente todas as nações sabem quem é Jesus, mesmo que eles não queiram reconhecer como Filho de Deus. E muito disso acontece, meus irmãos, graças à internet e às redes sociais. Basta um computador ou um celular conectado à internet para que a mensagem de Deus chegue até alguém que está do outro lado do mundo. E isso é maravilhoso porque cada vez mais pessoas estão reconhecendo Jesus como Senhor de suas vidas. Então, meu querido irmão e minha irmã, preste muita atenção a tudo o que está acontecendo. Se você estiver assistindo esse vídeo agora, saiba que isso não é uma coincidência. O Evangelho está alcançando todo mundo e você precisa estar ligado ao Senhor. Fique muito atento porque a profecia está se cumprindo. Amém? Eu sei que pode parecer que Jesus está demorando a voltar, mas existe uma razão para isso. É que Deus, por causa do seu amor, da sua misericórdia, deseja que o maior número de pessoas se arrependam dos seus pecados e creiam no seu Filho para serem salvas. Então não seja como aqueles que zombam e que vivem de forma como se Jesus nunca fosse voltar. Antes espere no Senhor com alegria e ande nos seus caminhos todos os dias. Amém? E só para encerrar eu quero ler com você uma passagem que está em 2 Pedro capítulo 3, que diz assim: nos últimos dias surgirão escarnecedores zombando e seguindo suas próprias paixões. Eles dirão: o que houve com a promessa da sua vinda? Desde que os antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio da criação. Mas eles deliberadamente se esquecem de que há muito tempo, pela palavra de Deus, existiam céus e terra, esta formada da água e pela água. E pela água, o mundo daquele tempo foi submerso e destruído. Pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem estão reservados para o fogo, guardados para o dia do juízo e para a destruição dos ímpios. Não se esqueçam disto, amados. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia.
O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Amém? Eu sou o pastor Antônio Júnior. Se você gostou dessa mensagem, por favor, compartilhe com seus amigos, seus familiares no WhatsApp, nos grupos de família. Vamos espalhar a palavra de Deus e se preparar para a volta de Jesus. Que Deus te abençoe. Um grande abraço.